então vamos falar do Rokun. Mas eu vou colocar pra vocês aqui rapidinho o trailer pra vocês assistirem aqui do Rokun, tá? Vamos lá então. First time in Ireland. My folks came here for their honeymoon. Always wanted to come back. Why didn't they? I don't know if you've noticed, but there are some oddballs walking around this place. There are worse things than strangers out there, Yank. One of the members of staff is missing. What about the honeymoon suite? It's always locked. I'm getting a weird feeling. Something feels off. Jesus. I can't find a way out. I keep hearing something. I think there's someone down here. Can you hear me? Get me out of here, man! Então, aqui a gente tem esse ator, que é o ator, realmente ficou no... Já vamos entrar, que ódio. Tô vendo aqui, né? Que ódio, meu Deus, vamos lá. A gente tem aqui o Adam Scott nesse filme, que é escrito e dirigido pelo Damien McCarthy. Ele faz um autor de romances históricos. E ele tá, assim, numa fase da vida que ele tá realmente deprimido, né? Ele tá ali trabalhando no final de uma trilogia de romances. Aliás, são muito deprimentes os romances dele. Ele começa mostrando cenas das histórias que vem aparecendo na cabeça dele, sabe? Ele digitando um momento, inclusive, meio triste, assim, que tá um pai prestes a matar o próprio filho, né? E ele vê ali fotos antigas da mãe, a mãe encostada numa árvore, uma foto muito bonita, né? Só que são fotos da Irlanda, né? Então ele resolve, por algum motivo, levar as urnas com as cinzas do pai e da mãe para poder jogar aos pés dessa árvore lá na Irlanda, que é próximo de um hotel onde eles passaram lua de mel e tal. Um momento muito feliz da vida dos pais, né? Ele é visivelmente um ator de muito sucesso, né? Tanto que quando ele chega nesse hotel, todo mundo conhece de nome, né? É como se chegasse Stephen King. Você chega lá, vamos um exemplo, chega lá na porta, o quarto 23 Stephen King é reserva, aí você fala, Stephen King? É você mesmo? Exemplo, né? Algo assim, né? Talvez não tão grande quanto Stephen King, mas alguma coisa parecida, né? Então aí só que esse hotel é muito estranho, tá? Ele é bem esquisito porque no início de conversa tem um senhor lá que tá contando umas histórias de bruxas para umas crianças, umas histórias tenebrosas, com uns bonequinhos, sabe? Contando histórias assim de uma bruxa que acorrenta as pessoas, né? E leva pra um lugar assim, como se levasse pro inferno, né? Ele já chega, inclusive, esculhambando o velho, falando assim, crianças, vão lá procurar os seus pais, vão. E o senhor, para de ficar contando histórias pras crianças, a criançada, né? E ele é bem antipático e tal. E no hotel tem coisas estranhas acontecendo, né? Tem um quarto, por exemplo, lá, que é o tal do quarto do capitão, né? Eu lembro, né? O quarto muito importante, assim, que ele vive fechado. E de acordo com eles, nesse quarto, eles prenderam uma bruxa. Esse quarto não pode ser frequentado por ninguém, né? Então, isso é só o comecinho para vocês fazerem ideia de como é que é. Ele tá indo com intenções um tanto quanto tristes para esse local, porque ele vê que a vida dele não tem lá muito sentido.
ele tá pensando em ter uma própria existência, mas de alguma maneira ele consegue fazer uma conexão com alguns funcionários lá, tanto com a recepcionista, como... Era muito brusca, talvez, mas também com o bellboy, né? É tipo um garoto de recados, né? Dos hotéis, né? E, cara, a partir daí... Carrega as malas. Eu carrego as malas, né? A partir daí você vai ter um filme que ele vai cada vez mais se enfiando num buraco do horror. Por quê? Porque ele não sabe exatamente onde ele se meteu. Né? Ele encontra um homem no meio da floresta, que o homem vive há anos, há mais de 10 anos, numa Kombi naquela floresta, tentando averiguar alguns fatos que aconteceram no hotel. Então ele invade o hotel, esse homem é uma figura notória na região, ele invade o hotel, ele acaba conhecendo esse homem, conhecendo algumas histórias, por exemplo, a culpa desse homem de ter matado a própria esposa, só que ele fala que ele não fez isso. Aí vai, né? Tem histórias ali que ele vai tentar, como escritor, apurar depois que ele fizer uma coisa meio terrível a si mesmo, né? Na qual ele não vai conseguir. Então, é um filme que ele realmente... Ele brinca muito com essa coisa de luz e sombra, tem cenas muito escuras assim, onde você tem a presença maligna ali, que é muito bem feita essas cenas aí, porque sim, tem uma bruxa mesmo, né? E a coisa fica muito feia, né? Porque na verdade existem segredos ali naquele hotel. Por exemplo, sabe aquelas campainhas mecânicas, já viu? Tem normalmente nessas casas assim, no Downton Abbey, por exemplo, né? Que fica aquela... campainha tocando. Primeira aí, coisa que eu pensei. Né? Aí volta e meia a campainha deste quarto tá tocando. E quem toca? Quem toca? Tem um momento que some uma funcionária lá e nunca mais aparece. Sabe mais dela, né? E ele vai começar também a investigar. Então essa coisa dele investigar é interessante no filme, que ele também vai conseguir restabelecer as conexões com a própria dor dele, sabe? Então é um filme que ele não é plano, sentido, ele tem uma história muito bem feita ali, né? E você vai ter cenas ali que valem a pena, que cenas de horror não são gore, são cenas assustadoras e bem feitas, sabe? Então esse Rokun aí, o Pesadelo da Bruxa, que não lançou, né? Tô por aqui ainda, mas acho que vale a pena. Assim que ele surgir, quem quiser ver no cinema, sei lá. É aquela galera... Aquela galera que cria os títulos pro Brasil, né? Que ele tem que dar o spoiler no título, né? Ele não pode... ele não se controla. Ele não pode ser assim, o Hotel Maldito. Não, é o Pesadelo da Bruxa. Assim, então, tem uma bruxa. Era só Rokun, né? que é um nome muito estranho, né? Rokun. Eu vi o trailer do nada e fiquei muito curioso de assistir. Aí você pensa assim, pô, né? Pra que botar o Pesadelo da Bruxa, né? E tal. Não tem necessidade. Mas o bom é que não entrega muito. Porque, na verdade, o filme... ele tem muita história pra entregar. Eu terminei esse filme bem satisfeita, assim. Dentro do gênero terror, eu achei ele um terror muito honesto. Bem feito, assim. Cenas que realmente trazem aquela coisa de pesadelo, da gente pensar a gente sozinho dentro daquela situação, local fechado, escuro. Né? Porque tem uma hora que ele vai ficar isolado, né? Num local bem sinistro, assim, no hotel, né? O hotel tem várias coisas a esconder, realmente. E as pessoas também têm, então eu acho que esse daí vale a pena.